Senhor. Usa-nos nesta manhã, usa-nos nesse dia, usa-nos na nossa casa, usa-nos na nossa geração. Glória a Deus por esse momento, glória a Deus porque você está aqui, glória a Deus porque hoje Ele nos entrega um novo dia. E a palavra do Senhor fala que as misericórdias do nosso Pai amado se renovam todas as manhãs, todos os dias. Pai, é no nome poderoso e grandioso do Teu Filho Jesus que eu oro nesta manhã, nesse dia, nesse início de semana, em favor da vida de cada uma dessas minhas irmãs e desses meus irmãos que estão aqui presentes. Pai, eu não sei o que eles trazem no coração, eu não sei qual tem sido a tristeza, a angústia, os questionamentos, tudo aquilo que tem permeado o coração dessas minhas irmãs e desses meus irmãos nesta manhã, nesse dia, Pai. Eu te peço, o Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso para agir, o Senhor é poderoso para curar, o Senhor é especialista, Pai, em trazer vida aonde tem morte. E eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus, nesta manhã, nesse início de dia, nessas primícias desse dia, sonda o nosso coração. Sonda o nosso coração. Verifica se tem algo, Pai, que te desagrada. Sonda tudo aquilo que nós precisamos abrir mão. Tira toda tristeza, toda angústia, toda decepção, todo medo, Pai. Nós precisamos de Ti. Nós elevamos neste momento os nossos pensamentos cativo a Ti e a mais ninguém. Ajuda-nos a identificar quais alianças que nós precisamos abrir mão. Quais são as alianças que nós precisamos levar aos pés da cruz de Jesus para que Ele, com sua graça, com o Teu poder, despedace toda aliança que é contrária à vontade de Deus. Usa a minha vida, Pai. Usa a minha boca. Eis-me aqui. Como disse esse louvor, sou como flecha. Eu sou a Tua flecha. Pode me lançar. Me capacita. Eu me esvazio de mim neste momento e peço para que o Senhor tome o seu lugar na minha vida. Menos de mim e mais de Ti. Que o Senhor me capacite, fale através de mim, para que as minhas irmãs sejam curadas e libertas. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Se você concorda, você coloca aí. Amém. Amém. Bom dia mais uma vez. Sejam bem-vindas aqui, preciosas do Pai. É uma alegria ao meu coração estar aqui com vocês todas as manhãs, né? Há 3 anos já, com o nosso devocional Mulheres Obedientes. Glória a Deus pela sua vida, que bom que você está aqui. Essa semana nós iniciamos ontem esse novo tema. Quem assistiu ontem, o que você achou, né, desse novo tema? Alianças espirituais. Hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais. Lembra que eu te falei ontem? Bem-vinda, irmã Elaine. Bom dia. Que na sexta-feira, gente, presta atenção. Na sexta-feira nós vamos fazer uma oração poderosa de arrependimento e de reconciliação com o nosso Deus. Nós vamos pedir ao Senhor que quebre, que desfaça toda aliança contrária à vontade dele que um dia nós fizemos na nossa vida, de forma consciente ou de forma inconsciente. Olha para mim, por isso que é importante você estar aqui a semana toda. Andréia, eu não consigo assistir ao vivo pela manhã. Como que eu faço?
Muita gente está perguntando, porque tem chegado, né? Algumas pessoas, glória a Deus por isso. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 15 horas. Tem dias que é um pouquinho antes, né? A Valentine sobe o vídeo lá no YouTube. Então, nós temos um canal no YouTube. Depois eu vou deixar nos stories. Você vai se inscrever nesse canal e vai acionar o sininho, tá? Por quê? Todas as vezes que você aciona o sininho, o YouTube, ele te avisa quando um vídeo é postado, né? Então, você vai ver, assim, quando a Valentine posta um vídeo, você vai receber a mensagem e você já vai poder assistir o devocional do dia. Então, de segunda a sexta-feira, eu tô aqui com vocês às 6h57 da manhã, ao vivo, e depois o vídeo sobe pro canal do YouTube. Combinado? Aí você vai lá, você assiste. Tem muitas meninas que falam assim, André, eu assisto ao vivo e depois eu vou rever o conteúdo, né? Pra eu anotar, pra eu ter um pouquinho mais. Às vezes assiste pela manhã e tá dando uma auxiliada aí na casa, né? Às vezes é horário de criança ir pra aula, né? Horário de fazer o café da manhã. Aí elas falam, depois eu sento, pego o meu caderninho e faço as anotações que às vezes pela manhã eu não consegui. Então vai ficar salvo lá no YouTube. Andréia, eu quero mandar para uma pessoa. O que eu faço? Aqui, se for aqui embaixo, ó, tem um pontinho de interrogação e do lado tem um aviãozinho ou uma setinha. Você vai clicar nessa setinha e você vai enviar para quem você quiser, tá? Lá no YouTube tem a opção compartilhar. Você vai lá, depois eu vou pegar o celular da Valentine e eu vou gravar explicando pra vocês, né? Eu acho que é mais fácil. Você vai clicar em compartilhar e você vai enviar pra uma pessoa o link da nossa live. André, eu quero marcar a pessoa lá. Tem como? Tem como, tá? Vai lá, marca, porque eu tenho certeza que você vai ser canal de bênção, ser canal de graça na vida dessa pessoa. Outra coisa que eu quero falar com vocês, ontem eu esqueci, era pra eu ter falado. Eu postei, toda semana eu estou postando um Reels pra você. Semana passada eu fiquei o dia todo, né, um dia da semana gravando esses conteúdos, porque eu queria te entregar algo. E no domingo à noite eu postei e eu gostaria, presta atenção, eu gostaria que você fosse lá no vídeo, você curtisse, você comentasse, marcasse uma pessoa ou pegasse o aviãozinho e enviasse aquele vídeo para alguma mulher, né? Enquanto eu estava gravando, o Espírito Santo falou no meu coração, né? E eu também tenho visto, né, dentro dos meus atendimentos, o quanto as mulheres, especialmente as mulheres, por que as mulheres, André? Porque é o meu público que eu trabalho, né? O quanto elas estão feridas e com necessidade de aprovação dos outros. Então, um vídeo rapidinho, se eu não me engano, é 35 segundos, assim, ó, pá, bola. Você vai, assiste, curte, comenta e marca uma pessoa ou envia para uma pessoa. Eu posso contar com vocês? Faça isso por mim e pelas irmãs também que vão ser abençoadas com aquele conteúdo. Posso contar? Envia, marca, comenta, tá no último post, gente. Vai fazer muito sentido para você e para alguém, tá bom? Me ajuda a levar essa mensagem, né? Que esse conteúdo emocional e espiritual para outras pessoas também serem abençoadas. Posso contar? Dona Isabel, amada do meu coração, graça e paz, bom dia. Dona Isabel foi em Israel, gente. Meu Deus. Eles chegaram a semana passada, né? Que bênção. Ano que vem eu vou, se Deus quiser. Vamos lá? Preparadas? Pega o seu caderno, sua caneta, que agora você vai começar a receber um conteúdo assim, ó. Presta atenção, que vai mudar a sua vida. Ontem eu falei pra você o que era aliança, o que constituía a aliança espiritual, né? Quais eram os apontamentos que fechava essa denominação de aliança espiritual. Se você não viu, você vê, tá salvo lá. E hoje eu vou caminhar com você sobre alianças erradas. Quais são as consequências das alianças erradas que você fez, que eu já fiz, ou que por virtude nós ainda estejamos
debaixo dessa aliança. Então você vai aprender isso aqui hoje. Então traga o seu papel, a sua caneta, pega a sua palavra, que hoje nós vamos ver uma historinha assim no contexto de falar, uma história, né, de 2 reis, um que era agradável aos olhos do Senhor, né? Nós vamos ver que pelo menos os primeiros anos de reinado foi assim, e outro que desagradava a Deus, que era infiel ao Senhor. E qual foi o resultado dessa aliança, né? Vamos caracterizar assim, um obediente e um desobediente. Vamos ver o que resultou. Qual foi o fim que levou à junção, o pacto, que mais que a gente caracterizou ontem? O compromisso que é definido alianças desses 2 reis. Eu não vou te explicar toda a história por causa do tempo. Então anota aí como tarefinha para você ler e estudar e também meditar na sua casa. E você já abre aí a sua palavra, tá? Segundo livro de Crônicas, capítulo 18, 19 e 20. É a tarefinha para você ler e meditar em casa. Segundo Crônicas, capítulo 18, 19 e 20. Alguém coloca aí para mim nos comentários, né? Que às vezes as pessoas ou printam ou anotam aí o que vocês anotarem, né? Que às vezes eu falo rápido aqui, vocês não conseguem pegar. Então alguém coloca aí nos comentários. Segundo Crônicas, capítulo 18, 19 e 20, para você ler e meditar em casa. Mas o contexto é esse que eu acabei de dizer aqui. Eu te falei que alianças, né? Alianças, principalmente nesse contexto espiritual, ela liga espiritualmente as partes envolvidas, lembra? E quando acontece essa junção, isso, Elaine, obrigada. Os capítulos 18, 19 e 20, isso mesmo. Quando ela liga aqui, ó, espiritualmente, quando tem essa junção, pode acontecer sérias implicações espirituais, emocionais, físicas, de relacionamento, financeiras. Presta atenção. Qualquer tipo de aliança, ela vai trazer para você ou um benefício, ou algo bom, ou algo ruim, ou um prejuízo, seja ele um prejuízo, mais uma vez, físico, emocional, financeiro ou de relações, ou seja, relacional. Eu te pergunto, você já esteve ou está sobre o crivo de alguma aliança que te trouxe algum desses prejuízos? Escreve aí. Se eles são feitos, se essa junção é feita dentro dos parâmetros de Deus, obedecendo, observando, caminhando segundo o Senhor, top. Mas se essa aliança é feita em desacordo, em desobediência aos parâmetros do Senhor, desgraça, coisa ruim, prejuízo físico, emocional, espiritual. Eu já estive debaixo de alianças que me prejudicaram muito, muito, fisicamente. Emocionalmente, então, gente, se eu for elencar aqui pra você o maior prejuízo que eu já tive de me aliançar com pessoas que não eram da vontade do Senhor, chama-se na área emocional. Sérios problemas emocionais. De ficar literalmente de cama, de ter que tomar remédios fortíssimos por anos. Em virtude desta aliança, dessa junção, que não era algo bom pra mim. Só eu que tive isso? Ninguém mais passou por isso? Meu Deus, eu tô me sentindo de outro planeta. Vou perguntar de novo, às vezes você não assimilou a pergunta. Existiu ou existe algum tipo de aliança que você ou já se aliançou no passado ou ainda está, né, sobre esse tipo de aliança que te trouxe ou que está te trazendo algum prejuízo emocional, físico, relacional e financeiro?
Eu também já fiz aliança com pessoas que tive sérios problemas financeiros também. Olha o que a Camila colocou. Meu Deus, eu também fiquei de cama por relacionamento e amizade. Fica, viu, gente? Fica. Então hoje nós vamos aprender quais são as consequências de fazermos alianças com pessoas que caminham os caminhos contrários do Senhor. Lembra que eu te falei ontem que existe uma comunicação, que nós não estamos aqui sozinhos, que não acontece só aqui. Existe algo que é comunicado também nas regiões celestiais. Existe algo também que o mundo espiritual está vendo. Então não é só, ai, Andréia, o que tem? É só uma amizade. Andréia, é só um namoro ali. Ai, Andréia, lavou, tá nova. Ai, Andréia, o que tem? É só uma noite. Ai, Andréia, o que tem? Eu só vou fazer sociedade com essa pessoa aqui. Ai, Andréia, o que tem? Eu só vou ali naquele lugar. Ai, Andréia, o que tem? Eu só vou me assentar ali nas rodas dos escarnecedores. Ai, Andréia, o que tem? Eu só vou seguir o que essa pessoa aqui me falou. O que tem? O que tem? Vamos lá? Preparada aí? Olha o que a dona Isabel colocou. Aliança em casamento de julgo desigual. A pior de todas. É forte, hein? Nós vamos falar sobre isso essa semana também. Não necessariamente hoje, mas essa semana nós vamos percorrer por alguns temas polêmicos. Gente, o que eu vou falar aqui pra vocês não é algo tão profundo como eu gostaria, né? Por isso que eu vou lançar a nossa mentoria em grupo, porque eu vou tratar de 2 módulos, o espiritual e o emocional. E no espiritual nós vamos ter a oportunidade de mergulhar um pouquinho mais nessas questões que de repente eu não consigo falar aqui, porque são questões profundas e também em virtude do tempo. Tá bom, Eliana, vai com Deus, minha irmã. E então por isso que eu já criei a mentoria, né? Falta só eu me organizar em relação às datas e já soltar para você, né? Para você se organizar, para você estar conosco. Quando eu soltar, você pega com as 2 mãos, porque eram 8 vagas. Eu coloquei mais 2 cadeiras, então são somente 10 vagas na mentoria. Andréia, por que tão pouco? Porque eu quero te assistir de uma forma individual, no contexto de saber as suas dores. Embora nós estejamos uma terapia em grupo, eu sei que cada uma traz alguma dor individual e eu quero te ajudar dentro desse contexto. Agora olha aqui pra mim, olha que bacana que vai ser quando você... Nossa, gente, o Senhor me fez lembrar algo aqui, deixa eu anotar. Que bacana. Ele vai me dando os temas, ele vai falando assim comigo, e se eu não anotar depois eu não lembro. Nós vamos tratar de temas bem profundos para esse tempo. Mas imagina você estar num contexto com mulheres que vão, muitas das vezes, compartilhar de muitas coisas que você está passando, ou que você passou, ou que você pode acrescentar na vida delas. Não vai ser bacana? Então aguarde, tá? 10 vagas. Só vocês que estão aqui, vocês já preenchem as 10 vagas e ainda vai ficar gente de fora. Então, eu não vou nem conseguir falar por o meu público de store, tá? Eu vou lançar para vocês mesmos que estão aqui. Então, 10 vagas, corre e pega a sua. Amém? Abriram em 2 Crônicas. Nós vamos lá no capítulo 18. Deixa eu ir primeiro no inicinho do 17. Só pra gente ver um pouquinho sobre o rei Josafá. No capítulo 17, eu vou ler só alguns versículos e aí eu vou passar pra primeira, anota aí, pra você que tá anotando. Primeira consequência de uma aliança errada. Coloque aí. As alianças erradas nos expõem às más influências. Coloque aí. O que você deve aprender? Que as alianças erradas, elas sempre geram consequências negativas. Anota isso para você também
não esquecer. E o primeiro ponto, as alianças erradas nos expõem a más influências. O capítulo 17 diz assim, Josafá, filho de Asa, foi o sucessor e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guardiões em Judá e nas cidades de Efraim, que seu pai Asa tinha conquistado. Versículo 3. O Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu predecessor Davi tinha seguido. Aí vem, não consultou os Baalins, não buscou o Deus do seu pai e obedeceu os seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá e todo o Judá lhe trazia presentes, e de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados, né? Então, só pra gente contextualizar, engraçado é que fala que em seus primeiros anos, olha aí o versículo 3, o Senhor esteve com Josafá porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos do Senhor e fez tudo isso aqui que depois, se você quiser ler, você vai ler na sua casa para você ter entendimento. Então, pra gente começar, muitas das vezes, minhas irmãs, nós estamos percorrendo o caminho do Senhor. Muitas das vezes nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos pede. Muitas das vezes nós estamos vivendo o que muitos das nossas famílias não viveram. Quem se vê nessa condição? Meu Deus, hoje eu vivo uma vida, e não tô falando só financeiro não, tá? Às vezes também financeiro, mas às vezes assim, uma intimidade com o Senhor, uma obediência ao Senhor, trilhando caminhos junto com Deus que de repente você nunca viu os seus pais, os seus parentes trilharem. Quem aqui já identifica que viveu isso? Hoje eu vivo com Deus tantas coisas que a minha mãe, por exemplo, não teve a oportunidade de viver. Então tá, dentro desse contexto, nós estamos fazendo, nós estamos obedecendo, nós estamos gerando o fruto daquilo que o Senhor nos entregou, só que se nós não nos atentarmos, a gente faz aliança com pessoas que o Senhor desagrada. Ah, Andréia, até aí tudo bem, você já falou. De que forma eu faço essas alianças? Quando eu, a palavra do Senhor é muito clara. Ela fala assim, vigiai e orai e vigiai, porque existe um inimigo que fica ao nosso derredor, buscando a quem possa devorar. Então eu tenho que estar atenta. Eu tenho orado e pedido muito discernimento, porque presta atenção, as coisas às vezes vêm até nós como algo bom. Você olha e fala assim, meu Deus, que pessoa bacana. Nossa, que delícia estar junto com essa pessoa, né? Ela é tão agradável, ela é tão sorridente, nossa, me trata tão bem, meu Deus. Aí entra naquele ditado, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Aí você vira as costas, aí você fica sabendo depois que aquela pessoa que você julgava que era gente boa, que era agradável, que, nossa, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, falou de você, expôs uma situação que você comentou, que você contou, que você confiou. Então, por isso que eu tenho pedido ao Senhor que Ele me dê discernimento. Porque muitas coisas parecem boas, parecem agradáveis aos olhos, dóceis ao paladar, mas que na verdade é uma armadilha. Existem laços que são nós. Anote isso aí. Existem laços que são nós, que parece bonito, só que ao invés de laçar, enfeitar, presta atenção, ao invés de laçar, enfeitar, sabe o que eles fazem? Eles enforcam, eles matam, eles destroem. Você identificou alguma coisa aí na sua vida? Eu muitas. Então Josafá, o que acontece? Ele foi mal influenciado por Acabe.
Porque Acabe, ele convence Josafá a lutar, a entrar em uma guerra desnecessária, em uma guerra que não era dele. E o Senhor foi zeloso, porque ele ainda enviou um profeta para repreender, para falar, ó, trocando em miúdos aqui, tá? Depois você lê que você vai entender. Ó, isso vai dar ruim. Ó, não vai por aí não que vocês vão se arrepender. Mas quando a gente está em aliança com pessoas erradas, nós somos expostas a essas más influências. Nós vamos ser... Não adianta você falar assim, ó. Eu estou lá, André, num ambiente de fofoca. Sabe por quê? Porque eu quero convencer as minhas irmãs. Porque eu quero falar para elas que o Senhor, ele se desagrada disso. Ele não agrada desse comportamento, né? Que elas têm que mudar. Olha para mim. Não adianta. Você sabe por quê? Eu sempre falo isso. O ambiente, ele sempre vai vencer. Se você está num ambiente onde 5 pessoas é fofoqueira, uma hora vai chegar que você vai ser a sexta. Isso aí é inquestionável. Então, anota aí. Cuidado com o tipo de influência que está sobre a sua vida. Quem você tem ouvido? Com quem você tem compartilhado? E quando eu falo ouvir, gente, é até aqui na internet. Existem muitos falsos profetas aqui. Existem muitos players no mercado vendendo uma falsa espiritualidade, vendendo uma falsa prosperidade. E porque as pessoas estão carentes, porque as pessoas estão distantes de Deus, e aí não tem esse discernimento necessário. O que é discernir? É separar o que é bom do ruim. Acabam caindo em armadilhas por serem influenciadas. Então, as alianças erradas que eu e você já fizemos ou estamos fazendo nas nossas vidas, vem muito ao encontro daquilo que nos falta, das nossas carências. Eu vou fazer aliança com isso, com aquilo outro, sabe por quê? Essa pessoa é influente, olha, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Aí, dá ruim, as pessoas falam assim, nossa, eu nunca esperava isso dessa pessoa. Esses dias, semana passada, teve algo na internet que eu fiquei estarrecida. Gente, é porque a gente tem proposta aqui, porque não tá dando pra ficar em internet não, virou uma terra de ninguém. É um pastor super famoso, Paulo Júnior, me corrigem, quem sabe. Ele veio a público, né, confessar um pecado. Falar das demandas dele, da liderança autoritária dele, falou. E se você vê o tanto de gente que caiu matando em cima desse cara, gente. Condenando, jogando pedra. E presta atenção. Muitos condenaram, julgaram e nem sequer ouviu o que ele falou. Você sabe, mas por quê, André? Porque foi na onda daqueles que, não presta, tá vendo, é aquilo outro, tá vendo, é lobo em pele de ovelha, como se nós não pecássemos. Como se nós não nos atentarmos todo dia e se nós não estivermos debaixo da autoridade de Jesus, debaixo do direcionamento de Jesus, a gente cai a toda hora. Quem somos nós para pegar a pedra e querer tacar no outro? Guarda a sua pedra, você também erra. Guarda a sua pedra, você também erra. Então, quanto mais exposto eu estiver com uma influência, uma má influência, para mais lugares errados eu vou. Mais situações, mais decisões erradas. Vocês estão entendendo? Mais decisões erradas eu vou estar exposta a tomar. E foi isso que aconteceu. Olha aí no capítulo 18, Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria.
Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva e insistiu que atacasse Ramote Gileade. E insistiu, as más influências, elas vão te convencer que você precisa lutar a guerra dela, que você precisa lutar uma guerra que não é sua, uma guerra desnecessária. Pergunta, que tipo de má influência você tem recebido? E para onde essas influências têm te levado? Quem você tem ouvido? Principalmente aqui. Quem você tem se aconselhado? Que mesas você tem sentado? Aonde você tem exposto os seus problemas, os seus desafios? O que está acontecendo? As pessoas, elas ficam muito impetuosas, muito dispostas a ouvir o que o outro fala, mas pouco disponível para ouvir o que vem de Deus. Por isso que dá com os burros nas águas, com a cara no muro. Então, alianças erradas vai expor a mim e a você a más influências. Depois você vai ler capítulo 18, 19, 20. Você pode começar lá no 17. Você vai entender do que eu tô falando aqui. Combinado? Outro ponto aí para você anotar. Deixa eu ver se eu tô... Tá certo. Outro ponto. As alianças erradas nos expõem à desobediência. Coloca aí. As alianças erradas nos expõem à desobediência. Lembra? Não vai andar com fulano. Não vai sair hoje. Não vai fazer isso. Lembra da mãe? Todas as vezes que a minha mãe falava pra mim, na minha época de adolescência, na minha época de juventude, não, e eu metia a cara pra fazer, dava ruim. Dava ruim. Quando nós estamos em aliança com pessoas erradas, que não é para nós, que não é para diante dos planos do Senhor, pelo menos para aquele momento, não é pra gente se aliançar, vai acontecer um momento que você vai se expor à desobediência. Ei, jovem, você que tá aqui me ouvindo, se a mãe falou não vai, não vai. Obedeça. Obedecer é melhor que sacrificar. É ou não é? Nós que já tá mais velha, quantas coisas nós estamos colhendo até hoje, porque nós não ouvimos nem a mãe, nem o pai, nem as autoridades que o Senhor constitui na nossa vida. Mesmo que você... O meu livro, eu falo, tem um dia que eu falo sobre isso. Tem um dia aqui do meu livro, ó, do devocional, que eu falo. Você não precisa entender, você só precisa obedecer. Agora tem gente que vive desobedecendo e quer viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deixa eu te falar, você não vai viver, querida. Credo, Andréia, credo não. É verdade. As pessoas estão morrendo e vivendo um evangelho de falsa prosperidade porque tem muitas pessoas que estão negligenciando falar o que tá aqui, ó. O que eu estou te falando tá aqui, ó. Você vai ler e você vai entender. Não tô tirando nada da minha cabeça. Tá tudo aí. Existem pessoas que você já deveria ter desfeito alianças, assim como Josafá, ele foi instruído, o Senhor enviou para ele um profeta para falar, vai dar ruim, sai dessa aliança. Ele deveria ter desfeito a aliança com Acabe e voltado para casa. Que mané guerrear. Se o Senhor não tá nessa guerra, por que eu vou meter a cara? Eita glória. E aí? E você? Tem desobedecido a Deus? Ou melhor, você tem perguntado a Deus se é para você estar nas alianças que você está? Quais têm sido as consequências que você tem colhido dessa desobediência? De fazer alianças com pessoas erradas. Meu Deus.
nós estamos, presta atenção, dentro desse tipo de aliança, muitas das vezes nós não temos ou coragem, ou força, ou maturidade para sairmos dessa aliança. Sabe por quê? Porque a gente não quer chatear o outro, às vezes a gente não quer dar algum passo atrás. Ai, André, é tão difícil, eu vou ter que recomeçar do zero. E olha para mim, e muitas das vezes o Senhor já falou, sai. Sai. Nós fazemos assim, ó, com as orientações de Deus, ó. Amassamos e ó, no lixo. Quero nem saber, eu vou continuar aqui. E Deus já falou, Deus já orientou, Deus já mostrou, e você tá aí. E você tá aí, não vou sair. Versículo 28 do capítulo 18. Nós estamos no capítulo 18, 2 Crônicas, tá? Então, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. Se você ler o capítulo 18, você vai ver, olha o versículo 16, volta um pouquinho aí, ó. O que o profeta falou. Então, Micaias respondeu: vi todo Israel, a visão do profeta, espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor. E ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono. Cada um volte para casa em paz. Às vezes o Senhor está falando para você, não é para guerrear. Ei, essa guerra não é sua. Não desobedece, não entra nisso, não faz aliança com essa pessoa. Vai dar ruim, volta para sua casa e você está insistindo. Gente, presta atenção. Não tô aqui para te culpar, não, para te apontar, mas eu estou fazendo você refletir. Refletir. Nós precisamos sair desse lugar de ai, ninguém me ama, ninguém me quer, coitadinha de mim. Você não é coitadinha. Você não é. Observa o que tem te adoecido. Observa o que tem te incomodado. Peça a Deus, Senhor, confirma no meu coração se é isso mesmo, se eu não é as minhas emoções, né? Eu sempre falo para as minhas pacientes, não toma decisões precipitadas. Vamos alinhar as emoções e você continua em oração, continua em jejum, continua pedindo a Deus para falar com você. Aí sim, debaixo dessas conclusões, aí você toma a direção, porque você tá com as emoções em dias, o Senhor já falou com você. Gente, porque Ele fala. Tá fazendo sentido? Vocês estão bem caladinhas? Outro ponto aí. Nós estamos falando sobre consequências de alianças erradas. As alianças erradas nos expõem a grandes perigos. Eita, xaramai! As alianças erradas nos expõem a grandes perigos. Nos expõem a perigos de morte, porque quando a gente desobedece, quando a gente sai de um caminho que o Senhor falou assim, escuta aqui, não é pra você sair, é pra você ficar aqui. Ou quando a gente permanece no caminho que o Senhor fala assim, ó, já era pra você ter saído. Isso gera grandes perigos. Grandes perigos. Por ter feito uma aliança errada, Josafá quase morreu. Quais foram as situações na sua vida, meu irmão, minha irmã, que quase te levaram à morte? Se não é intervenção de Deus, tinha dado ruim, Andréia. Nós vemos também, nós vamos ler aqui. O rei Acabe morreu em função da sua desobediência. Pergunta para você responder e para você, não precisa colocar aí nos comentários não. Quantos perigos eu e você nós estamos
expostas em função das alianças erradas. Quantos? Coloca amor nas minhas palavras. Olha lá, ó. E o rei... Deixa eu só ver se esse versículo... Isso. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei disfarçou-se e ambos foram para o combate. Olha lá o versículo 30. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel. Clamou e o Senhor o ajudou. Deus o afastou dele. Olha a misericórdia do Senhor. Pois ele quase morreu. Primeiro, porque desobedeceu. Segundo, porque entrou em uma guerra que não era dele. Né? Terceiro, porque se aliançou com um parceiro que não era para ele estar aliançado. Vocês estão entendendo, gente? E olha o versículo 33 e 34 do capítulo 18, para você ver que o rei Acabe morreu em virtude da desobediência. Diz assim: de repente um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes de sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia. E assim, o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde. Olha a última frase. E ao pôr do sol, ele morreu. Morreu porque desobedeceu. E eu não tô falando, quando eu falo de morte aqui, eu não tô falando só de morte física como aconteceu com o rei Acabe, não. Eu estou falando que às vezes os seus sonhos têm morrido. Os seus projetos têm morrido. A sua alegria tem morrido. A sua descendência tem morrido. O seu financeiro tem morrido. O seu relacionamento tem morrido. Tudo, presta atenção. Tudo porque você fez aliança com quem o Senhor não se agrada. Tudo porque você desobedeceu. Tudo porque você está ouvindo pessoas erradas. E tudo isso te expõe a perigos. Forte, não é? O último ponto. Quando nós estamos em alianças erradas, essas alianças nos expõem à ira de Deus. Isso mesmo. Aí nós temos que passar, sabe por quê? Por algo que poucas pessoas gostam. A correção, a repreensão. É uma bênção ser corrigido, mas o que as pessoas têm dificuldade de lidar com a correção, com a repreensão, não está escrito. É uma bênção para quem recebe, para quem coloca em prática, mas se torna uma maldição para as pessoas que não consideram a correção e a repreensão como algo bom para sua vida, que não se colocam à disposição disso. Fala: ai, aí vem de novo, ai, que chata, ai, é isso, ai, é aquilo outro. Ao fazermos alianças erradas, nós ficamos expostos à repreensão e à correção. Nós também, meu Deus, nós também experimentamos da ira de Deus. Porque Deus é justo. Andréia, Deus é bom. Deus é bom. Deus é fiel também. Mas Deus é justo. Ele vai fazer justiça. Evite estar sujeito à ira de Deus. Caminhe em obediência. Observe quem você escuta. Pare de se expor a perigos. Cuidado com as más influências. As suas alianças, elas estão te expondo à correção, à repreensão e até à ira de Deus?
Deus tem se irado com você por causa das suas alianças? Você tem pelo menos se perguntado isso? Porque Josafá, ele foi repreendido por um profeta, nós vamos ler aqui, o profeta Jeú, né? E o texto nos diz que ele caiu sobre a ira de Deus. Que a ira de Deus, né? Deixa eu corrigir. Que sobre ele caiu a ira de Deus. Então não acha aí, meu irmão, minha irmã, que você vai desobedecer, que você vai fazer alianças erradas, que Deus vai te abençoar, não. Deixa eu te falar, Deus não tem compromisso com os desobedientes. Apresse em consertar a sua vida. Apresse a sair dessas alianças erradas. Apresse em dizer não para aquilo que está te matando, que está te tirando inclusive da presença de Deus. Capítulo 19, aí na mesma página que você está, versículo 1 e 2. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você deveria ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Olha a repreensão. Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Vou ler de novo. Quando Josafá, capítulo 19, versículo 1 e 2. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você deveria ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Vocês entenderam? O preço, as consequências que nos traz as alianças erradas. Isso mesmo, é o que a Elaine colocou, ó, tirando o nosso sossego. Será que vale a pena? Então comece a identificar quais são as alianças que eu preciso que o Senhor me ajude a sair. Quais são as alianças que vêm me trazendo desobediência, me expondo à desobediência, que vem também me expondo a perigos, que vem feito com que a ira do Senhor venha sobre mim, que tem trazido más influências para minha vida. Quais são essas alianças? E eu oro nesta manhã, nessa semana, para que o Senhor, para que o Espírito Santo te convença e te mostre de uma forma muito clara: isso aqui me desagrada, filho. É isso aqui que eu quero que você faça um conserto na sua vida. E que mais do que ele te convencer, ele te mostrar, você tenha um coração aberto para receber essa repreensão, essa correção, para que você não possa ser exposto à ira de Deus, porque Deus é justo. E todos aqueles que pegarem um caminho contrário ao seu, o destino é um só: vai experimentar da ira de Deus. Amém? Vocês estão caladinhas hoje. Fez sentido para alguém o devocional de hoje? Tarefinha, segundo Crônicas 18, 19 e 20. Tá? Leiam para vocês entenderem todo o contexto que nós falamos aqui no dia de hoje no devocional. Fez sentido? Então fiquem alertas. Já já eu lanço as vagas para vocês, né? Que Deus te abençoe. Que Deus cuide de você com amor, com carinho. Que os seus pensamentos sejam pensamentos alinhados com o Senhor, né? E que as alianças que você fizer de agora em diante seja para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Ah, glória a Deus.
Te vejo amanhã. Amanhã nós vamos adentrar quais são os tipos de aliança que a Bíblia condena. Tá? Amanhã nós vamos adentrar nesse tema. Vamos ficar nesse tema amanhã e depois de amanhã. Vou te mostrar na Bíblia. Amém? Beijo seu coração. Fica com Deus. Até amanhã. Eu espero vocês lá no nosso post, tá? Tchau, tchau.